Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam animados para fazer as atividades de hoje. Vamos então, seguindo a nossa aula aqui, mais um dia pelo WhatsApp aqui na nossa aula. E vamos então ao nosso calendário. Hoje nós vamos estudar matemática. Aqui está o nosso calendário. Veja que está marcado aqui até o dia 15. Hoje nós estamos exatamente no meio do mês de junho. Hoje é dia 15 de junho de 2021, terça-feira. Se vocês observarem, vão perceber que o dia 15, ele está aqui na coluna da terça-feira, que tem a sigla TER, significa terça-feira. História do dia, A Escolinha do Mar, escrita por Ruth Rocha. A Escolinha do Mar. Ilustrações, Adilson Farias. A escola de Dona Ostra fica lá no fundo do mar. Nessa escola, as aulas são muito diferentes. O doutor Camarão, por exemplo, dá aulas aos peixinhos menores. Um peixe inteligente presta atenção àquilo que come. Não come minhoca com anzol dentro. Nunca. O peixe elétrico ensina a fazer foguetes. Quando nosso foguete fica pronto, vamos à Terra. Os homens não vão à Lua? E o maestro Vila Peixes ensina aos alunos lindas canções. Como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Os alunos dessa escola não são apenas peixes. Há, por exemplo, Estrela, a pequena estrela do mar, tão graciosa que é a primeira aluna da aula de balé. História do dia, A Escolinha do Mar, escrita por Ruth Rocha. Ilustrações, Adilson Farias. A Escolinha do Mar. A escola de Dona Ostra fica lá no fundo do mar. Nessa escola, as aulas são muito diferentes. O doutor Camarão, por exemplo, dá aulas aos peixinhos menores. Um peixe inteligente presta atenção àquilo que come. Não come minhoca com anzol dentro. Nunca! O peixe elétrico ensina a fazer foguetes. Quando o nosso foguete ficar pronto, vamos à Terra. Os homens não vão à Lua? E o maestro Vila Peixes ensina aos alunos lindas canções. Como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Os alunos dessa escola não são apenas peixes. Há, por exemplo, Estela, a pequena estrela do mar, tão graciosa que é a primeira aluna da aula de balé. A Lulita, a pequena Lula, que é a primeira em caligrafia, porque já tem dentro dela pena e tinta. E há o Siri Palota, Patola, que só sabe andar de lado e por isso nunca acompanha a aula de ginástica. Mas nem todos os alunos são bem comportados. Quando o doutor Camarão se distrai escrevendo na concha, Peixoto, o peixinho vermelho, solta bolhas tão engraçadas que os outros riem. O doutor Camarão se queixa.
Estes meninos estão ficando muito marotos, fazem estripulias nas minhas barbas. No fim do ano, Dona Ostra, que é uma professora muito moderna, leva seus alunos para uma excursão pelo fundo do mar. Naquele ano, os preparativos para a excursão foram animadíssimos. Vocês sabem, o melhor da festa é esperar por ela. Um grande ônibus foi contratado para levar os alunos e professores. Ônibus marítimo, é claro, puxado por cavalos marinhos. No dia da partida, todas as mamães foram despedir-se dos filhinhos e todas faziam muitas recomendações. Veja lá, hein? Não vá chegar à beira do ar. E cuidado com as gaivotas. Meu filho, não chegue perto do peixe elétrico quando ele estiver ligado. É muito perigoso. Adeus, adeus. Boa viagem. Aproveitem bem. E eles aproveitaram mesmo. Que beleza é o fundo do mar! E como aprenderam! Veja, Dona Ostra, que peixão tão grande dando de mamar ao peixinho. Aquilo não é peixe, não, é uma baleia. As baleias são de outra família, aparentadas com os homens, por isso dão de mamar aos filhotes. E aprenderam muitas outras coisas. Viram os peixes voadores que davam grandes mergulhos no ar, viram os golfinhos, que são parentes das baleias, inteligentíssimos, e os tubarões, muito emproados, que andam sempre com seus ajudantes, os peixes pilotos. O mais emproado de todos é o Barão Tubarão. Mora num grande castelo de madrepérola com seu filho, o Tubaronete. Naquela noite, acamparam perto do castelo do barão. Todos ajudaram a armar o acampamento, e quando tudo ficou pronto, juntaram-se e começaram a cantar. Roda, 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 pé, pé, pé. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Roda, 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 pé, pé, pé. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Ouvindo aquela cantoria, o tubaronete veio espiar o que havia. Ele era um peixe muito mal educado. Não ia à escola nem nada. Era um verdadeiro play-peixe. Começou a caçoar de todos, a imitar o jeito de cada um, que é uma coisa muito feia. Dona Ostra ficou aborrecida. Olha aqui, menino, se você quiser, pode ficar, mas tem que se comportar direitinho, como os outros. Tubaronete era mesmo muito mal educado. Avançou para Dona Ostra, vermelhinho de raiva. Eu não preciso de vocês, seus peixes de água doce, seus peixes de lata. Arrancou a pérola de Dona Ostra e fugiu, espirrando água para todos os lados. Dona Ostra se pôs a chorar. Ai, minha pérola! Como é que vou passar sem ela? Já estava tão acostumada. Ah, Dona Ostra, não se aflija não, disse Peixoto, que apesar de pequenino era muito valente. Eu vou já ao castelo buscar a pérola. Se ele não devolver, falo com o pai dele. Dona Ostra empalideceu. Ai, não vai não. Eu tenho tanto medo de tubarão, ainda mais de tubarão-barão. Eu vou sim, se a gente ficar de braços cruzados, sua pérola não volta nunca mais. Chegando ao palácio do barão, Peixoto bateu as barbatanas com toda a força. Plac, plac, plac.
Veio atender ao portão uma senhora enguia, de uniforme preto e touquinha branca na cabeça. Boa noite, dona Cobra. Diga ao tubaronete que aqui está o Peixoto, que quer falar com ele sem demora. Cobra não, dobre a língua, ouviu? Meus patrões não têm tempo a perder com senhores peixotos. E foi entrando, sem querer escutar o que o peixe estava dizendo. Mas Peixoto não desanimou. Rodeou a casa até que encontrou uma janela meio aberta e foi entrando, mesmo sem convite. Lá estavam o barão e o tubaronete jantando. Peixoto, com o coração batendo muito, adiantou-se. Desculpe, seu barão, eu ir entrando assim, mas tenho umas contas a ajustar aqui com o seu filho. Cadê a pérola de Dona Ostra? Devolva já, já! Tubaronete até engasgou de susto. Eu ia devolver, eu ia sim. Tome a pérola, eu estava brincando. O barão Tubarão levantou-se furioso. De que é que vocês estão falando? Pelo que vejo, o senhor, meu filho, já aprontou mais uma das suas. É a vergonha da família Tubarão. Vou lhe aplicar um castigo tremendo. Peixoto ficou com pena de Tubaronete. Olhe, seu barão, eu acho que o Tubaronete é assim porque ele não sabe nada. Por que é que ele não vai à escola como os outros peixes? O barão não disse nada, mas no ano seguinte, Tubaronete foi o primeiro aluno que se matriculou na escola de Dona Ostra. Faz muito tempo que essa história se passou. Tubaronete já não é mais aquele peixe sem educação que era naquele tempo. Ele agora é aluno de Dona Ostra, dos mais aplicados. É ele quem apaga a concha para os professores e é agora o melhor amigo de Peixoto. Os dois já combinaram que quando se formarem vão ser sócios, vão fundar uma grande agência de turismo para fazerem sempre outras viagens pelo fundo do mar. Proposta de atividade. Como eu já disse para vocês, hoje nossa aula é também de matemática. Resolva os problemas. Miguel tem 2 carrinhos. Ganhou mais 4 de seu pai. Com quantos carrinhos Miguel ficou? Olha só, aqui estão os 3 primeiros carrinhos que Miguel tem. E aqui estão os 4 carrinhos que ele ganhou de seu pai. Nesse retângulo, você vai colocar a quantidade que Miguel tem, mais a quantidade que ele ganhou de seu pai. Então, se ele já tem 3 e ganha mais 4, com quantos ele vai ficar? Aqui você vai colocar a resposta. Miguel ficou com quantos carrinhos? Preencha aí na sua apostila, tá bom? Pedro tinha 4 bombons e ganhou mais 4 da sua avó. Aqui, ele já tinha 4 e ganhou mais 4. Neste primeiro retângulo, você vai colocar a quantidade que ele já tinha, mais a quantidade que ele ganhou. Então, se Pedro tinha 4 bombons e ganhou mais 4 de sua avó, com quantos bombons Pedro ficou? Quantos ele tem agora? Aqui você vai colocar a resposta. O Pedro tem agora quantos bombons? Thalita tem 5 ursinhos. Aqui estão os 5 ursinhos de Thalita. E sua amiga Lívia tem 6 ursinhos. Aqui estão os 6 ursinhos de
da amiga de Thalita chamada Lívia. Você vai colocar nesse primeiro retângulo a quantidade de ursinho que Thalita tem, mais a quantidade de ursinho que a Lívia tem, neste outro retângulo. Então, quantos ursinhos elas têm juntas? E aqui você vai colocar a resposta. Elas têm juntas quantos ursinhos? Na casa do Gustavo tem 6 gatinhos. Aqui estão os fofíssimos 6 gatinhos. E 3 cachorrinhos. Olha que fofinhos. No primeiro retângulo, como sempre, você vai colocar a quantidade de gatinhos que Gustavo tem. Mais a quantidade de cachorrinhos que ele tem também. Então, você vai colocar no primeiro retângulo, quantidade de gatinhos, mais a quantidade de cachorrinhos, que é igual a... Muito bem. Na casa do Gustavo tem quantos animais? Complete a sequência numérica do 0 ao 20. Olha só esse lindo trenzinho. Percebe-se que em alguns vagões ele já tem numerais. Muito bem, temos aqui o 0, mais adiante temos o número 5, mais à frente o número 9, ou um pouco mais adiante o número 14, e o último número está aí, o número 20. Agora é a hora de você completar essa sequência numérica, tá bom? Eu vou ficar aqui aguardando. Preencha todos os vagões. Agora responda. Qual número está entre o 18 e o 20? Qual o número que está entre 13 e o 15? Quais são os números que terminam em 0? Copie a sequência numérica de 0 ao 20. Atividade 6. Ligue cada numeral ao número dele. Olha só, aqui nós temos os numerais. Na coluna do lado esquerdo, temos aí os numerais. E na coluna do lado direito, nós temos os nomes desses numerais. Os números, assim como nós, né, eles possuem nomes. Veja bem. E aí você vai ligar cada numeral ao seu respectivo nome, tá bom? Bem bonitinho. Agora, escreva por extenso os nomes dos números na cruzadinha. Aqui está a cruzadinha. Você vai escrever por extenso o nome desses números, tá bom? Bem bonitinho para a professora. Também pode pintar o desenho, que vai ficar muito especial. Boa sorte nas atividades. Não esqueça de enviar fotos das atividades para a professora, tá bom? Eu vou ficar aqui ansiosa aguardando. Um abraço e um beijo dessa professora que gosta muito de você. Até daqui a pouco.